Teologia, porque é disso que está tratando aqui o tema. O trimestre é a raça humana, origem, queda e redenção. Então, já falamos da origem, da queda, e a redenção passa também por esse aspecto escatológico. Então, por isso que a lição tem um cunho escatológico, tá ok? E a primeira coisa que é mais interessante de falarmos, a gente vai discorrer aqui sobre cada ponto, mas logo de cara a gente tem um texto aqui na leitura bíblica, né? Leitura bíblica em classe, que é uma aula de escatologia. Então isso aqui é escatologia de verdade, do apóstolo Paulo, vinda direto de uma pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus para se posicionar diante desse tema tão complexo, esse tema tão polêmico, né? Então, independentemente das escatologias que adotem, com as ferramentas de linguagem, né, alegorizantes às vezes, se afastando um tanto do conceito bíblico, né, adotando certas teologias, a gente prefere ficar com a Bíblia. A gente prefere ficar com a afirmação bíblica e ler ela preferencialmente literal, ok? Somente quando a própria Bíblia indicar é que a gente usa o recurso da alegoria. A gente vê uma alegoria, uma metáfora, algo assim. Mas quando a própria Bíblia dá esse indicativo de que ela está usando essa linguagem, se a Bíblia não indicar claramente ali uma alegoria, uma metáfora, uma outra figura de linguagem, a gente lê preferencialmente pelo literal. Essa nossa escola de interpretação, conforme nossa visão ortodoxa, é histórico-gramatical. Então a gente lê a Bíblia principalmente literal. Em escatologia nós lemos também de uma forma literal. Apenas quando os próprios textos escatológicos indicam ali uma tipologia, uma metáfora ou uma alegoria, é que nós de fato concordamos com essa indicação bíblica, tá certo? Mas a priori a leitura é literal. Aí veja, vamos analisar esse texto de Paulo aqui, ó, ponto a ponto. Veja só: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então ele já deu um ensejo aqui do que ele está tratando, né? Então rogamo-vos pelo quê? Pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse é o assunto. Estou tratando disso. Estou falando acerca disso, tá certo? E pela nossa reunião com Ele. Ou seja, o momento em que nós estaremos na conclusão de todo o nosso trabalho. Tudo aquilo que você tem feito aqui, tudo aquilo que você tem realizado, que você tem negado. Por que você tem feito isso? Por que você tem adotado essa vida de comunhão com Deus? Por que você tem lutado, batalhado por se manter fiel no caminho? Pela reunião a Cristo, para que você, naquele grande dia, seu nome seja chamado e você seja arrebatado aos céus, glorificado, transformado, e você possa estar junto com Ele. Então Paulo fala, esse é o tema, esse é o princípio, né? Esse aqui é o centro da questão. Então rogamo-vos por Jesus Cristo, pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele. Então em torno disso aqui, toda a atenção, em torno disso aqui, toda a concentração, nós estejamos totalmente voltados para esse tema, né? Rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E ele faz aqui ele enumera aqui uma lista de possibilidades por meio das quais a igreja pode vir a ser influenciada. E aí ele está tentando trazer firmeza, tá certo? Firmeza doutrinária à igreja. Porque isso aqui é um indicativo de que a igreja estava sendo atormentada por diversos pontos de vista. É como hoje as pessoas estão sendo atormentadas por diversos pontos de vista que estão sendo comunicados pelas mídias. Então a pessoa ouve uma rádio, tem lá pessoas conflitantes, né, com relação a doutrinas, a pessoa vê vídeos no YouTube, a pessoa vai lá, constrói uma doutrina que é diferente da Bíblia, mas ele argumenta de tal forma que parece que ela faz sentido, e ele fica naquela confusão. Aí Paulo fala, essa confusão não parte de Deus. Essa confusão não é edificante para a sua vida. Essa confusão de ideias, esse conflito, né? Esse cochear de pensamentos. Você tem que se firmar na verdade. Você tem que ficar esclarecido em relação a ela. E tem que seguir a sua vida espiritual firmado nela.
Porque senão você vai ficar cocheando dois pensamentos, você vai vacilar. Você não vai conseguir se manter no caminho. Então eu falo, ó, que não vos movais facilmente no vosso entendimento. Ou seja, uma vez que você foi mostrado para você, eu não estou mostrando para você aqui nem João Calvino, nem Armínio, nem Stanley M. Orton, eu estou mostrando para você Bíblia. Então os autores, eles são úteis. Você faz leitura dos autores para que você possa ter uma colaboração no entendimento bíblico. E traz argumentações boas. Só que eles não são fundamentos para a minha fé. Eles não são fundamentos para a tua fé. Você não pode ter tua fé firmada em cima de teólogos. Em cima de pessoas que especulam em escatologia. Não, o irmãozinho que dá palestra. Ele fez umas apostilas bem legais aí, que eu também fiz a minha aqui, ó. Você faz umas apostilas aí, ele vem, traz umas imagens e falou umas coisas e ele tem acesso a informações. Meu irmão, tá bom. Se ele estiver cooperando com a edificação na fé, nós estamos junto com ele. Mas se ele estiver trazendo confusão, em vez de ele trazer firmeza e deixar mais dúvidas do que respostas, rejeite. Não aceite. Não se deixe levar, não se deixe impressionar. É isso que Paulo está falando. Você não pode ser crente, aquele crente neófito, sabe? Ovelhinha que vai com todo mundo. Você tem que ser uma pessoa crítica. Você tem que ser uma pessoa analítica, tá certo? Que tem um conceito da verdade a partir da fonte. E a fonte é a palavra de Deus. Então você fazer uma leitura da palavra de Deus literal, ok? Concordando com as verdades que estão ali, absorvendo elas no seu coração e firmar nelas, firmar os seus pés nelas. E mesmo que pessoas venham com argumentações, se elas estiverem diferentes da Sagrada Escritura, rejeite, por mais complexa, por mais bem articulada que seja a argumentação. Não interessa. Os sofistas, quer alguém mais articulado na época do Novo Testamento do que os sofistas, que ensinavam a arte da argumentação, da retórica, eram os retóricos da época, que ensinavam as pessoas a discursar na ágora e ganhar a atenção da massa, fazer a massa concordar com suas ideias, tá certo? E isso chama-se demagogia. Demagogia é você concordar a massa dizendo aquilo que eles gostam de ouvir. Você ganhar elas, você elogiá-las, mas não necessariamente estar comprometido com aquilo que você está prometendo. É o político. Ele ganha você com várias promessas, mas depois não necessariamente ele pretende cumpri-las. Às vezes ele nunca pretendia cumpri-las, mas ele ganhou seu voto. O interesse dele é esse. E muitos têm surgido nessa plataforma aí. Eles querem fazer nome, eles querem espaço na igreja, eles querem vender material, eles querem vender DVD. Tá certo? Querem likes e visualizações no YouTube. E aí ele vai com tudo para cima, constrói uma coisa bem articulada, bem interessante, mas não necessariamente isso é edificante para a tua fé, porque não está de acordo com a palavra. Então pode ser quem for mesmo, pode ter o nome que for, pode trazer aqui carteirinha de Mackenzie, de Harvard, de Oxford, não interessa. Está de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia? Sim. Se não está, lixo, rejeita, não é bom para você. Aí Paulo fala, ó, nem por epístola, quer por epístola, tá certo? Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Por meio nenhum. Porque uns vêm com essa pegada de espiritualidade, né? Falando em mistério, fazendo certos trejeitos e trazendo certas revelações esquisitas aí, estranhas, e outros já vêm pela erudição, dizendo que é uma autoridade no assunto, tal. Sim, e aí? O que ele está trazendo para a sua vida? Qual é o resultado? A sua fé foi renovada? Você está firme em Cristo? Né? Você está renovado na sua ação de continuar pregando a vinda de Cristo? Ou será que você está com mais dúvidas do que certezas? Então tem que ver qual é o resultado, qual é o fruto. Não basta só a árvore ser frondosa. O que ela está produzindo? Qual o fruto que vem dali? O poço, de onde está tirando, né? Tem água, tudo bem, mas como é que a água é salobra? É doce? Tem que ver isso. O resultado, o produto que ele produziu. Aí Paulo fala, vocês não podem se mover no seu pensamento. Você tem que estar firme nele. Você não tem que deixar que pessoa nenhuma mova você dele. Você não seja arrastado por vento de doutrina, né? Como diz em outro lugar. Ninguém, de maneira alguma, vos engane.
ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o que ele está nessa lição, é o foco, é o objetivo. O homem do pecado, o filho da perdição, a apostasia, apostatar da fé é você se desviar totalmente da fé. E aí, infelizmente e felizmente também, felizmente porque a vinda de Cristo está próxima, Cristo está às portas. E aí você olha para mim e fala, desde Pedro já dizem isso, né? Só que eu também rebato você com a próxima palavra de Pedro. O Senhor não está atrasado, como alguns dizem, mas Ele simplesmente retarda a sua vinda por amor de muitos, para que muitos mais tenham oportunidade de entrar pela porta da salvação. Mas a vinda dele é certa. E os sinais estão se multiplicando, estão se acumulando. E a apostasia está muito clara. O que é apostasia, pelo amor de Deus? Para a pessoa apostatar, primeiro ela tem que ter sido, em algum momento, fiel. Ela tem que ter sido crente. Ela tem que ter sido serva de Deus. Porque aí, diante do quadro no qual ela era um servo de Deus, ela era fiel, e ela decai desse estado, tá certo? Ela se desvia desse estado. Esse ato no qual ela se desvia da verdade é uma apostasia. Quantas igrejas você tem visto hoje na mídia que apostataram do verdadeiro evangelho, que muitas vezes até começaram bem, mas depois de um certo momento se viram seduzidas pela possibilidade de encherem seus templos, tá certo? Com um número, e fazer com que este número produza valores, né, erário, produza riqueza nos bolsos deles, e assim comercializaram o evangelho, venderam o evangelho, né? E aí vivem de campanhas, vivem de rosa ungida, vivem de benzuzá, vivem de essas macumbas evangélicas aí que estão cada dia surge uma nova, tá certo? Esses ritualíssimos aí, essa judaização da igreja, ok? Então saiu do foco do verdadeiro evangelho, se apostatou. Com essa apostasia nós vemos, é um indicativo de que o homem do pecado breve surgirá, breve ele se levantará. E veja como ele é qualificado, o homem do pecado. Todos nós somos pecadores, como diz Paulo em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos são pecadores. Só que além dessa característica que atinge a todos, de serem pecadores, e alguns são redimidos na pessoa bendita de Cristo Jesus, né, pelo seu sangue, mesmo com essa característica geral, existe um que é dito por Paulo aqui, que ele não é simplesmente um dentre os pecadores, ele é o homem do pecado. Ou seja, ele vai manifestar toda a eficácia do pecado, toda a eficácia de Satanás. Ele vai ser uma ferramenta nas mãos do próprio diabo, que vai utilizá-lo, que vai usá-lo para realizar todos os seus planos e os seus projetos. É como entre os 12, Cristo orou e escolheu os 12. Estava caminhando com os 12, fazendo a missão, evangelizando, curando, libertando, ok? E o diabo, ele está ao derredor. Pedro, lança lá uma ideia na mente de Pedro. André, João, Tiago, buscando ocasião, pegando momentos de fraqueza, tentando lançar ideias, né, destrutivas, colocar eles em oposição a Cristo, por exemplo, buscando uma ocasião. Daqui a pouco ele acha uma brecha que é algo que ele precisava. Judas Iscariotes, ele lança uma ideia do mesmo jeito que ele fez com os outros. Ele vai em Judas, Judas não resiste à sua ação. Ele traz aquilo para dentro, ele internaliza aquela ideia lançada pelo diabo. E ele torna-se agora, como Cristo falou, o Filho do Homem vai ser traído, conforme diz as Escrituras. Só que maldito, né, aquele por quem ele for traído, aquele que se deixar ser o veículo. Ok? Então Judas Iscariotes foi achado pelo diabo como o veículo por meio do qual o Filho do Homem haveria de ser traído. Só que tem uma coisa, o diabo pensou que tinha arquitetado um plano perfeito contra Cristo. Só que Deus, que é presciente,
já sabia do plano da execução e já tirou proveito de tudo aquilo para a sua própria obra. De modo que o diabo veio a ser somente um dentre aqueles que cooperaram para o bem final, que é a salvação em Cristo Jesus. Então Cristo teria que morrer, Cristo teria que ser entregue. E aí como é que Deus fez? Utilizou a própria artimanha do maligno em prol do seu próprio plano. Tudo bem, ele vai tentar, um deles vai cair, aquele que cair vai ser um instrumento, o instrumento vai beijá-lo na face, entregá-lo aos gentios para ser morto, ele será morto, será crucificado, só que ao terceiro dia ele ressuscitará e estará sentado à destra do Pai, à minha destra, e terá alcançado salvação para toda a humanidade, ofertado salvação a toda a humanidade. Assim também o homem do pecado, ele está constantemente sendo buscado. Constantemente sendo buscado. O diabo está constantemente levantando anticristos, pessoas que se deixam ser usadas pelo espírito maligno, pelo diabo, para se opor, se colocar em oposição a Deus, a tudo quanto se chama Deus. Então ele levantou, a gente vai ver na lição, ele levantou ao longo da história muitos que deram lugar para que de fato todas as ideias malignas pudesse se realizar através dele, através do seu corpo, através da sua vida, tá certo? Só que chegaram ao momento culminante, no momento em que, de fato, aquele que o detém será tirado do meio, não haverá nenhum impedimento mais, a igreja será arrancada da terra, e agora este homem do pecado, que o anticristo, que o diabo levantará, terá toda a liberdade de eficácia, terá toda a liberdade de governo, toda a liberdade de colocar em prática os seus planos. Tá certo? Aí você verá a manifestação do iníquo, do anticristo, com maiúsculo. Houveram diversos anticristos, mas vai haver o anticristo, tá certo? Aquele que será chamado homem do pecado, o qual se opõe. Deixa eu molhar alguém. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse texto aqui, ó. Esse texto ele expressa. Opa, senhor, tudo bem? Vem, moço, pra cá. Vem pra cá. Venha. Sentar longe aí, misericórdia. Se quiser, pode sentar até aí na frente. Pode ficar aqui. Oxe, lugar de honra. Aleluias. Graças a Deus. O qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Antropocentrismo. O homem é a medida de todas as coisas, das que são para as que são e das que não são para as que não são. O homem no centro. Então, essa política, essa ideia, uma coisa você tem que entender: quando o diabo ele arquiteta algo que ele vai realizar, ele não faz isso de supetão, ele não faz isso de qualquer maneira, ele não faz isso assim no improviso. Muitas vezes é os servos de Deus que querem fazer coisas no improviso. O diabo não, ele faz tudo pensado. Ele vai articulando aqui, preparando tal, pegando pessoas favoráveis, incentivando, colocando ideias nos corações delas, plantando raízes malignas aqui e ali. Aí quando ele surge, ele já tem toda uma base, toda preparada. Assim acontece com isso aqui, ó. Essa ideia que o homem no lugar de Deus, o homem colocado como Deus, ela está sendo plantada no coração humano, ó, faz tempo. Na sociedade de hoje, ela muitas das vezes, em muitas situações, ela se pauta por essa verdade, às vezes até inconscientemente, porque o homem ele não quer mais se sujeitar ao mandamento, o homem não quer se sujeitar mais à lei de Deus, o homem não quer se submeter. E se você quiser saber, tem igrejas que já estão mudando a sua pregação para atender essa demanda. Quando você vê uma igreja que não aborda frontalmente o pecado, que não confronta as pessoas, que não alerta ela, que não tem a coragem de, como João Batista, dizer: raça de víboras, arrependei-vos e convertei-vos para fugir do fogo eterno. Quando você vê uma igreja que perdeu essa dinâmica, tenha certeza, você está numa igreja que está se vendendo a esse conceito antropocêntrico. É a igreja do coach. Não estou falando contra coach. Existe um lugar certo do coach. Um ambiente empresarial, um ambiente financeiro, um aconselhador financeiro.
Igreja não é coach, ok? Pastor não é coach, pastor não é aconselhador, pastor não é animador de auditório nem palestrante. Pastor é aquela pessoa que tem que orientar a ovelha pelo caminho de Cristo, a única porta que é Cristo. E para isso, muitas das vezes, ele terá que confrontá-las. Para isso, muitas vezes, ele terá que até, vamos dizer assim, ofendê-las. Porque a pessoa está numa vida de pecado. E se ele não for confrontado, ele pode continuar nessa vida seguindo até o inferno. Então, muitas das vezes, as igrejas têm perdido essa mensagem. E Paulo já observava isso na época dele. Olha as características do anticristo. Olha as características dos anticristos. O homem que não se curva a Deus, o homem que se opõe a tudo que está relacionado a Deus, toda a palavra de Deus, todo louvor a Deus, toda adoração a Deus, toda a centralidade de Deus, tudo isso se opõe, trazendo tudo para o homem, para o antropocêntrico, para o antropo, né, para o ser humano. Né? E ele, na verdade, ele quer se colocar como Deus, no lugar de Deus. Ele quer se endeusar. É a apostasia da igreja. E aí você vê Kenneth Hagin, por exemplo, dizendo que nós somos pequenos deuses. E andou por diversas igrejas. Influenciador da igreja da graça, lá do R.R. Soares. Eles bebem dessa fonte de golada, de Kenneth Hagin. E um cara que diz que nós somos pequenos deuses. Então, quer dizer, o cara começa a se colocar não como servo, não como submisso, né? Ele começa a se colocar mesmo como um sócio. A Universal, o pessoal assinou um contrato, levantou e falou, isso aqui é um contrato com Deus. Se ele está fazendo um contrato com Deus, porque Deus é seu sócio. Se Deus é seu sócio, é porque ele está no mesmo patamar. Porque você vai fazer uma sociedade com uma pessoa que, no mínimo, esteja no mesmo patamar que o seu. Ele tem tanto de dinheiro, eu também tenho tanto. Ou então ele tem o dinheiro, eu tenho a técnica, ele vai investir, eu vou trabalhar. Está no mesmo patamar, são sócios. Você tem condições de ser sócio de Deus? Então são mensagens que têm, infelizmente, uma inspiração maligna. Tem uma inspiração antropocêntrica. Tem uma inspiração na qual o homem é endeusado. E esse tipo de coisa está destruindo, está causando uma apostasia geral. E o anticristo brevemente vai surgir e ele vai conseguir ganhar essas massas aí fácil. Um discurso do anticristo, tá certo? Com toda a sua sabedoria, com toda a sua perspicácia, a sua malícia, né? Com toda a inteligência satânica, filosofia satânica que ele vai se pronunciar, facilmente ele vai ganhar essas massas, facilmente. E você vê hoje um movimento ecumenista crescendo fortemente, um movimento ecumenista. Já tem muitas igrejas que não estão mais mantendo-se separadas em relação dos grupos. Tem muitas igrejas já aceitando se unir com diversos grupos. Muitas igrejas que estão se unindo, igrejas evangélicas com católicas, com movimentos espíritas, com movimentos carismáticos diversos aí, com influência catolicista, com movimentos umbandistas até, e estão se unindo. Inclusive existe uma pregação hoje muito forte, até incentivada pela ONU, de um certo união universal de fé, de credos, de igrejas, pregando um tal de um Cristo cósmico, falando que Cristo não é necessariamente Jesus Cristo, mas Cristo é um enviado de Deus para toda a humanidade, reunindo todos dentro das suas religiões. E aí precisa apenas se unir a esse Cristo cósmico, não adotar um determinado tipo de religião. Não precisa mais sair dessa religião e ir para outra, mas somente ter essa consciência desse Cristo cósmico, que é, segundo o budismo já afirmava, o Lorde Maitreya, que é o próximo Buda, o último Buda, que vai resgatar toda a humanidade. Então, as ideias acerca dele já estão sendo fomentadas. Quando ele vier, só vai ser surpresa para poucos. Muitas pessoas já estavam esperando. Muitas pessoas já estavam aguardando, pregando acerca dele. E quando ele se manifestar, um povo que terá sido retirado daqui não vai ser afetado por ele, mas o povo que ficar, muitos deles vão ser facilmente angariados. Quem tentar resistir vai ter que pagar um alto preço, vai ter que pagar muito caro pela resistência a essa mensagem que está sendo construída. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então Paulo está falando de coisas, não é de coisas misteriosas, Paulo está falando de coisas que ele ensinou.
Ele está falando acerca de algo que ele já falou largamente, abertamente para os Tessalonicenses. Fala, vocês já sabem aquilo que o detém. Agora fala para mim, quem tem poder para deter o anticristo? Quem tem poder para deter o homem do pecado? É a igreja? A igreja não tem esse poder. A igreja, por mais que ela tente se colocar como a representante do reino de Deus na terra, a igreja é constituída por trigo e joio, como Cristo falou. E Cristo disse, não é para arrancar o joio, porque arrancando o joio você pode trazer trigo com você. Então a igreja ainda está constituída por trigo e joio. Quando o trigo for arrebatado, é Deus que vai fazer a diferença. Que vai dizer, isso aqui é joio, isso aqui é trigo. É Ele que vai fazer essa diferença. É Ele que tem essa condição. Quem resiste ao anticristo é o Espírito Santo. A segunda pessoa da Trindade, tá certo? Que está conosco. A terceira pessoa da Trindade, que está conosco, que é líder da igreja. Ok? Que está liderando a igreja na face da terra. Que está resistindo à ascensão do homem do pecado. Que está impedindo a sua ação. Até a hora certa, a hora em que a igreja for arrebatada, e aí este mundo vai ficar liberado para a ação dele, que é onde João vai abordar em Apocalipse com a abertura do selo. O primeiro cavaleiro, o cavalo branco, que foi lhe dada, veja só, a coroa não é que ele conquistou, a coroa do cavaleiro branco do primeiro selo de Apocalipse, não é que ele conquistou aquela coroa, foi lhe dada. Ou seja, alguém concedeu a ele esta coroa para realizar determinada obra. A coroa que Cristo tem, ele conquistou com a sua própria ação na cruz do Calvário. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque ele deu seu sangue. A obra dele é tão poderosa, tão forte, que, presta atenção nisso, nem ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de tomar o livro e abrir os seus selos. De tão específica que é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele, sendo Deus, tornou-se homem, desceu até nós e morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou. É só Ele que tem o direito de tomar o livro e abrir os selos. Só Ele pode julgar. Mesmo o Pai assentado no trono, mesmo o Espírito Santo de Deus, não pode, somente Cristo. Porque foi Ele que morreu, foi Ele que padeceu por nós na cruz do Calvário. Então, quando ele destacar o primeiro selo, o cavaleiro branco foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Ou seja, eis aí a figura do governante maligno do anticristo. Quando governar, estabelecer seu governo na terra. Quando tiver toda a liberdade agora para agir na eficácia de Satanás. E quando a igreja estiver sido arrebatada. Então, Paulo está falando de coisas que ele ensinou. E agora vai saber o que o detém. Porque já é manifestada a injustiça. Porque já o ministério da injustiça opera. Porque já o ministério da injustiça opera. Veja só. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Eu gosto dessa palavra aqui, do meio. Do meio. Você perceba, inclusive eu sempre afirmo isso, que na Bíblia Sagrada, você pode ler a Bíblia Sagrada com calma. Com minúcias de detalhe, porque tudo nela é importante. Tudo nela é importante. Geralmente, quando se falava acerca de Cristo no seu ministério, sempre se dizia que Jesus está no meio. Jesus está no meio da casa. Jesus está no meio das pessoas. Jesus sempre ocupou o centro, porque é o lugar dele. E as pessoas estão em volta dele. Uns para adorar, outros para criticá-lo, mas ele está no meio. Ele é o centro das atenções. Quando fala acerca do Espírito Santo de Deus, aquele que resiste ao maligno, que será tirado do meio, que é onde ele se encontra hoje, no meio da igreja. Não esta igreja, a congregação, a igreja local, mas a igreja universal dos salvos, que habitam em toda a terra. E que o Espírito Santo de Deus está no meio dela, governando ela, administrando ela, regendo ela. A igreja dos salvos, a igreja que para você fazer parte dela, não é você ter uma carteirinha, tá? É você ter seu nome escrito no livro da vida. Esta igreja, a igreja dos salvos, tá certo? O Espírito Santo está no meio e ele resiste ao maligno, resiste ao homem do pecado. Quando ele for tirado, ou seja, quando Deus dos céus, ele disser, pronto, agora chegou a hora do arrebatamento e vai chegar agora a grande tribulação, ao Espírito Santo de Deus será tirado do meio. Não faz sentido, tá certo? Não faz sentido, e teologias vão afirmar isso, não faz sentido
temos no mesmo planeta, na mesma terra, o Espírito Santo de Deus governando a igreja, ao mesmo tempo o anticristo governando o mundo. Para que o anticristo possa ter alguma chance de governar o mundo como ele vai governar, conforme o selo diz, o primeiro selo, cavaleiro branco, e foi-lhe dada uma coroa, foi-lhe dada, e não é dele, mas foi-lhe dada, para que este rei se levante, o outro rei será tirado, que é o Espírito Santo de Deus que agora está resistindo. O mundo está ruim, né? O mundo está já de pecado, tem diversas maldades, tem diversas corrupções. Só que ele não é nem uma parte daquilo que ele será ainda. Está ruim? Muito bem. Isso porque o Espírito Santo está resistindo constantemente à ação maligna que vai destruir toda a humanidade. Quando ele for tirado, aí sim a coisa vai ficar muito pior. O Apocalipse nos descreve como será essa humanidade depois, quando o homem, mesmo sendo atingido com toda a sentença de Deus, ele não se arrependerá mais, mas ele blasfemará abertamente contra Deus. A gente vai ver, pode ler o livro de Apocalipse nas taças, nos selos, nas trombetas e nas taças. E você vai ver o que vai ser a humanidade. Você vai ver o que vai ser o mundo. Tá certo? Quando até os recursos naturais serão destruídos. Ok? Então você vai ver o que vai ser o mundo. Veja só. E então será revelado o iníquo, quando aquele que o resiste do meio for tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Do que estamos falando? Do que estamos falando? Com assopro de sua boca e esplendor da sua vinda. Não existe dois eventos. Existe duas fases de um evento. Existe duas fases de um evento. A primeira fase é para a igreja. Quando ele arrebatar a igreja, certo? Quando o nosso nome ele chamar e os mortos forem ressuscitados, como Paulo diz, e todos fomos transformados. Nós vamos receber corpos semelhantes àquele corpo que Cristo recebeu quando ressuscitou, tá certo? Porque só com o corpo daquele você pode entrar no céu. Carne e sangue não é no reino de Deus. Então isso aqui será transformado. Não é que será descartado, será transformado. Como a carne e o sangue de Cristo também foi transformado. Tá certo? Foi transformado num corpo glorioso, um corpo que pode entrar nas regiões celestiais. Então, os mortos ressuscitaram primeiro. Por quê? Porque os mortos constituem a totalidade da igreja. A igreja não é feita só das pessoas que estão aqui olhando para a minha cara. É feita das pessoas que já partiram para o Senhor. Eles são a igreja também. E se quiser saber, são feitas até pelos santos do Antigo Testamento. Porque todos foram salvos através de Cristo, até eles. Somente quando Cristo foi até lá e se apresentou como a esperança, o cumprimento das esperanças daquele que estava aguardando. Então todos são a igreja. Quando os mortos ressuscitarem e todos nós fomos transformados, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares e vamos adentrar a grande ceia do Cordeiro, tá certo? Ao banquete celestial, passar pelo bema, que é o tribunal de Cristo, acerca das obras, e entrar para a grande ceia do Cordeiro, tá ok? Então, este será o processo, e aí, depois dessa primeira fase, vem a segunda fase. Depois dessa primeira fase, vem a segunda fase. Entre uma fase e outra tem 7 anos. A primeira fase, a igreja arrebatada, vai para a ceia do Cordeiro. Aqui na terra começa o governo do anticristo. 3 anos e meio de falsa paz, na qual ele vai beneficiar toda a humanidade. Sinal da besta, tá certo? Prosperidade para as pessoas, vai reorganizar toda a economia, vai ter uma saída de pessoas daqui, ele vai reorganizar essa riqueza que ficou, tá certo? Vai ser, vamos dizer assim, uma hipótese, vai ser um comunismo universal. Vai reorganizar todas as coisas. Aquele que não aceitar o sinal vai começar a ser perseguido, vai ser marginalizado e começará a ser perseguido, tá certo? 3 anos e meio. Acabar os 3 anos e meio, ele tentará entrar no templo de Deus, ele terá firmado uma aliança com os judeus para a reconstrução do templo. Ele tentará entrar no templo que ele ajudou a reconstruir, como Herodes fez na época dele. A mesma estratégia de Herodes. Herodes, para ganhar os judeus, o que é que fez? Vamos embelezar o templo, vamos fazer um templo, né? Que nem o templo lá do Brás, lá. Vamos colocar mármore, vamos colocar isso, colocar aquilo. Deixou o templo assim, uma coisa extraordinária. Para quê? Para ganhar eles. Os judeus detestavam Herodes, detestavam. Então, para Herodes ganhar os judeus, fez esse sagrado aí, o templo.
Deu uma boa reformada no tempo. E o anticristo, para ganhar o judeu, vai fazer o quê? Mesma estratégia. Tudo aquilo que o anticristo fez já foi testado antes. Por exemplo, a eliminação dos judeus, a tentativa de eliminar os judeus quando os judeus rejeitarem ele, foi testada com Hitler. Tá certo? Inclusive empresas norte-americanas ajudaram Hitler nesse grande teste. A IBM, por exemplo, esteve envolvida nisso. Tá certo? Então, veja, já foi testado antes. Ele vai somente aplicar de novo. O que ele vai fazer em relação ao tempo já foi testado lá com Herodes. E foi eficaz, deu certo. A mesma coisa ele vai fazer de novo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos remover a mesquita de Al-Aqsa, né? O domo da rocha, o que isso aqui é de vocês mesmos, tá certo? Vocês são os herdeiros históricos disso aqui. Vamos lá trazer empresas de todo mundo, né? Maquinário, tudo, vamos reconstruir esse negócio aqui, maior ainda do que já foi na época de Herodes, na época de Salomão. E os judeus, esse é o cara, né? E aí eu parto, não é obrigado ninguém a seguir isso, eu parto da ideia que ele vem dentro também, que ele tem herança genética judaica. Eu parto da ideia de que ele tem uma certa herança genética judaica, para ele estar totalmente atrelado a essa questão também do tempo, tá certo? Para ele ter toda essa liberdade e interagir em relação a isso. E por indicativos bíblicos em relação à tribo de Dan. Lá atrás, Jacó, quando falou acerca de Dan, Dan é uma serpente que está à beira do caminho, que morde a pata do cavalo e derruba seu cavaleiro. Falando de Dan como uma serpente, como algo traiçoeiro. Da mesma forma como o diabo também é tipificado como uma serpente. Agora, de Gênesis para Apocalipse agora. Lá em Apocalipse, a lista dos 144 mil. De Naphtali, de Assé, de Judá, desse, daquele outro. E de Dan, zero, nenhum. Dentro de 144 mil não é indicado a tribo de Dan. E aí, isso para mim é um indício de que existe na Terra algum descendente genético, genealógico da tribo de Dan, que está aí, dentre aqueles que estão governando o mundo, tá certo? E quando chegar aquele dia, é daí que virá o anticristo. Ele terá alguma ligação genealógica com eles. Então isso vai lhe dar total liberdade de tratar em relação à questão do tempo. Ele vai reconstruir o tempo. Os judeus vão ser ganhos, né, por essa iniciativa dele, só que quando chegar aos 3 anos e meio finais, ele tentará adentrar ao tempo. Não como um judeu para adorar a Deus, mas como Deus. Fala, não, eu reconstruí isso aqui para vocês, mas não é para adorar Jeová, é para adorar a mim. Eu sou Deus. Ele tentará adentrar no tempo para ser conhecido como Deus pelos judeus. Coisa que os romanos tentaram fazer várias vezes. Tentar colocar a estátua do imperador para que os judeus adorassem. Os judeus sempre rejeitaram. E dessa vez não será diferente. Os judeus ortodoxos se levantarão contra isso. E aí o pau vai quebrar. Ele vai para cima para tentar eliminar os judeus. Varrer os judeus da face da terra. Por quê? Ele sabe que não tem nenhum poder contra Deus. Ele não tem como atacar Deus. Ele sabe que ele não tem nenhuma chance contra Deus. Então ele tenta atacar a criação de Deus. Para tentar frustrar os planos de Deus. Frustrar o projeto de Deus. Então ele se volta contra os judeus. Aí vai partir para os 3 anos e meio finais de grande tribulação. A grande tribulação, ela foi abreviada. Ela não foi os 7 anos completos. Ela foi apertada só para os 3 anos e meio finais. Porque aí vai ser aquilo que Cristo falou. Aquele que estiver no campo, o quê? Vocês leram? Aquele que estiver no campo, não volte, né? Isso. Quem estiver no telhado, não desça. Ai das grávidas que amamentarem naquele dia. Por quê? Perseguição. Não vai ser uma guerra de confronto para dominação, vai ser uma guerra de eliminação, genocídio. Ele tentará causar um genocídio entre os judeus, tá certo? A última perseguição dos judeus. Então, depois dos 3 anos e meio finais, aí vai acontecer aquilo que Paulo está dizendo aqui, ó, que Cristo eliminará ele pelo sopro de sua boca, pelo esplendor da sua vinda. Veja, esplendor. O que é esplendor? O que é uma coisa esplendorosa? É uma coisa radiante, gloriosa, que está manifesta, tá certo? Qual é a vinda de Cristo? Qual é a etapa, a fase da vinda de Cristo que ele é manifesto? Chama-se a segunda etapa do evento, do advento da vinda do Senhor. A segunda etapa é chamada parousia. Parousia.
O que é parousia? Parousia é manifestação, é vinda. Então, a parousia, quando Cristo virá raiar das nuvens, tá certo? Todos nós juntamente com ele viremos e ele eliminará o anticristo com o sopro da sua boca. Tá certo? Ele matará, né, com o sopro da sua boca, ele eliminará o anticristo, que é a besta que sobe do mar, de Apocalipse 13, tá certo? É a besta que sobe do mar, tá certo? Eliminará o anticristo e eliminará o falso profeta, que é o seu João Batista. O diabo, ele copia Deus em todas as coisas. Todas as coisas. Do mesmo jeito que hoje tem muita igreja, vamos colocar aqui, debaixo do temor de Deus, misericórdia de Deus, tem igreja fundada por Satanás que está copiando as igrejas de Deus. Tem igreja que é fundada pelo diabo, irmão. E como? Através da ganância do coração de certos homens, através da falta de temor de Deus de certos homens, através da falta de respeito de certos homens à hierarquia. Porque as pessoas, ele acha que ele é o rei da cocada preta e as pessoas não estão dando chance para ele, ele pega a saia para uma igreja. E essa igreja, geralmente, as igrejas que são abertas nesse viés, elas se tornam incubadoras de heresia. E aí, numa dessa que o diabo, ele também copiando Deus, ele faz a mesma coisa. Ele tem o seu João Batista também, que é a besta que sobe da terra, que vai promover a religião em torno do anticristo. Tá certo? Você perguntou primeiro? Pode falar? Essa perseguição é especialmente para Israel ou é mundial? Porque a Bíblia fala que quando o povo, que o anticristo vai vir aniquilar todo o povo de Israel, que Deus vai descer com o esplendor, que você está dizendo, sim, que aí todo Israel será salvo. E o resto da humanidade? Vai ter uma guerra específica contra Israel, que é em relação à não adoração ao anticristo, por ele não ter sido adorado no templo. E vai ter uma perseguição mundial que não está relacionada ao templo, mas ao sinal. Tem duas questões em Apocalipse. Tem o templo, que está relacionado aos judeus, ao interesse dos judeus. E em relação ao restante do mundo, é o sinal. Então o sinal, quando chegar para ser imposto, o sinal... Você dá a tecnologia. Como tem melhorado hoje a questão do chip? A nanotecnologia. A nanotecnologia, os caras trabalham numa plataforma atômica. Não é mais uma coisa, pegar uma peça de 1 milímetro. Não, é nano. O cara está construindo peças a partir da estrutura do átomo. Você já pensou que loucura? Então, quando o cara... O chip, que a gente viu muitas palestras, aí o cara trazer um negócio do tamanho de um grão de arroz. Aqui é pré-história do chip. É a pré-história. Quando chegar na época do anticristo, vai ser alguma coisa, talvez o cara venha aqui aceitar o sinal, né? Pois é, o cara vem com um laser aqui, pronto. Tá com sinal. A partir de agora, toda a sua vida é rastreada, sua conta bancária, né? Onde você está, o que você está fazendo, tudo. Tudo é rastreado agora, porque você tem um sinal. Quem rejeitar isso aqui, como é que vai ser? Por que você está rejeitando? Por que você não quer participar do sistema? O que você tem contra o nosso líder mundial? Você é um subversivo. Você é uma pessoa que está tentando destruir o sistema. E aí é perseguição, nego. Não compra, não vende. Por que você acha que os cavaleiros dizem: não estrague nem o trigo, nem o vinho, né? Será vendido uma medida de trigo, portanto. Por quê? Escassez de alimento, uma vez que será limitado àqueles que possuem. Aquele que não tiver sinal vai ter que se virar, se tornando grupos embrenhados nas matas aí, fugindo. E aí será perseguição em relação ao mundo. Os exércitos do anticristo perseguindo aqueles que não aceitam sinal. Em relação aos judeus, o tempo. Principalmente o tempo. Opa, não, você levantou a mão também. Pode falar. Não? Tranquilo? Então, eu quero encerrar aqui porque eu quero fazer um comentário breve em cima da lição. Porque o meu negócio é o texto. Tá? O negócio é o texto de Tessalonicenses. Veja. Então será revelado o iníquo. Aqui o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando ele vier em glória, a segunda etapa do evento chamada Vinda do Senhor, tá certo? A parousia, e ele se manifestar em glória, a igreja vier juntamente com ele, Apocalipse descreve: e eis que viu o Filho do Homem montado no cavalo branco, com suas vestes salpicadas de sangue, escrita na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E uma espada sairá de sua boca que ferirá,
o anticristo e a besta, e lançará o lago de fogo. O anticristo, tá certo? A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra inauguram o lago de fogo e enxofre, no qual depois até o inferno será lançado lá. O diabo será lançado lá e o inferno inteiro será lançado no lago de fogo e enxofre. Tá certo? Eles inauguram. Veja só. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o seu poder, e sinais e prodígios de mentira. Segundo a eficácia de Satanás. Já tem se levantado filosofias no mundo que são inspiração demoníaca, que são inspiração satânica, são para destruir a humanidade, são para destruir os seres humanos. Mas quando chegar este momento em que o Espírito Santo de Deus não está mais limitando a ação do diabo, um homem ele terá, assim, primeiro, o homem terá liberdade para exercer toda a sua pecaminosidade. Segundo, em relação ao homem do pecado, além da própria pecaminosidade humana, você tem o acréscimo de toda a eficácia de Satanás. Então, todos os planos, todos os projetos que Satanás vem arquitetando desde eras no passado, quando ele foi expulso do céu, como Cristo disse, vi Satanás cair do céu como um raio. Quando ele foi expulso do céu, todo o ódio acumulado ao longo das eras, toda a malícia, toda a eficácia, toda a perspicácia dele vai se traduzir nas ações de um homem. Este homem, no mesmo esquema lá de Judas Iscariotes, estava cercando, buscando uma ocasião, achou em Judas. Aqui também ele está buscando o homem. Ele vai achar nesse homem do pecado. E aí, através dele, vai manifestar toda a eficácia do seu ódio. Toda a eficácia da sua malícia, da sua maldade. Tá certo? Para tentar destruir a criação de Deus. E para se opor a Deus. E para lançar a sua última iniciativa. Porque ele também sabe que é o seu fim. Então ele fala, é o último agora. É a minha última chance. Para lançar toda, o meu ódio contra Deus. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Isso aqui me faz recordar o evento no qual, em Apocalipse 13, é dito que é feita uma imagem ao anticristo. E deu poder à imagem para que falasse. E fez com que todos se prostrassem e adorassem ao anticristo. A imagem promovia isso, tá? Ninguém é obrigado a me seguir nessa interpretação, mas é o meu ponto de vista. Ao meu ver, se eu, comedor de feijão com farinha, se eu fosse João, apóstolo, tá certo? Século I da era cristã, e estivesse nessa situação na qual o Cristo está revelando as coisas para ele. Quando Cristo diz, quando João diz, veja uma porta aberta no céu, e a voz que diz, vem e vê. Aí João adentra um ambiente celestial, ok? Cristo começa a mostrar a época escatológica, uma época que está no futuro não de João, está no futuro de todos, está no seu futuro ainda, está sendo mostrada lá século I para João, tá certo? Aí João é levado a ver a adoração celestial, João é adorado a ver, tá certo, o anticristo. João é levado a ver a guerra, que vai haver as taças, os juízos, e ele vê também a ascensão do anticristo, a besta que sobe do mar, tá ok? Com todas aquelas características descritas por Daniel, e ele vê essa imagem. Foi-lhe feita, construída uma imagem, foi dado vida a esta imagem, né? Foi dado fôlego de vida, ele diz, ele deu fôlego de vida, e fez com que todos o adorassem. Ao meu ver, tá certo? João estava vendo, não necessariamente a TV, mas estava vendo a tecnologia. A tecnologia. Pensa você, na época de João, algo assim, ó. A única forma de se obter algo assim era o quê? Um tablete de barro, né? Ou uma chapa de ferro, né? Ou de pedra lixada, raspada. Mas isso aqui jamais teria o poder de emitir sons e mostrar imagens. Se você pega uma coisa dessa, você pega uma máquina do tempo, volta ao século I da era cristã e liga esse celular aqui e começa a reproduzir uma imagem de uma pessoa falando, e pior, se a pessoa que está do outro lado conseguir interagir com esta imagem, isso é bruxaria, né?
Quer dizer, você deu vida a esse objeto está vivo. Por quê? Porque eles não têm a noção total de tecnologia. Assim aconteceu não só com João, com todos os profetas. Os profetas foram mostrados coisas que eles não tinham total domínio sobre o que eles estavam vendo. Estava para além do tempo deles. Tá ok? Assim foi feito com João. Foi mostrado a ele uma imagem. A imagem fala. E a imagem promove a adoração do anticristo. Ao meu ver, João estava vendo a tecnologia. Estava vendo computadores, televisões, celulares, tablets, tudo quanto é tipo de coisas que promovem, comunicam uma mensagem. E como é que vai promover a adoração do anticristo? Por exemplo, um vídeo. O anticristo faz uma reunião na ONU, dá o seu discurso, e o discurso é transmitido em tempo real, traduzido em todas as línguas. Que, aliás, a grande estratégia para ele sanar um grande golpe que Deus deu nele, lá na Torre de Babel. Na Torre de Babel. Nimrod, um dos primeiros anticristos. Um dos primeiros anticristos. Veja, anticristos. Nimrod, Nabucodonosor, né? Alexandre o Grande, antigo quarto Epifânio, César, né? Domiciano, Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, Che Guevara e por aí vai, Nietzsche. Anticristos, que ele vai levantando ao longo da história, que vai se opondo a tudo que se chama Deus, tudo que adora a Deus, ok? E desde quando? Lá de Nimrod, por exemplo. Olha, não vamos cumprir a ordem de Deus, vamos se juntar aqui, vamos construir uma torre para o nosso próprio nome. Não para obedecer a ordem do Altíssimo que falou através de Noé, não, para engrandecer nosso próprio nome, para nós não precisarmos de Deus. Se Deus mandar dilúvio aqui de novo, se Deus não cumprir a sua promessa, mandar dilúvio, a gente tem a torre, a gente sobe para a torre, a liderança vai continuar viva, e depois a gente repoupa a terra de novo, pronto, a gente não precisa mais de Deus. Então quer dizer, o homem está desde aquela época em oposição a Deus, tá certo? E aí quando chega nessa época culminante, o anticristo. E o anticristo vai promover as suas ideias, um discurso na ONU, dizendo: agora foi retirado da terra aqueles que estavam atrapalhando, aqueles que tinham ideias retrógradas, aqueles que tinham ideias conservadoras, né? Que queriam manter vocês apegados a um livro da lei caduco, de um povo que viveu há 5.000 anos atrás. Eles foram removidos, né? Talvez tenham sido tirados pelos extraterrestres. E aí você vê a history todo dia: ET, 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 ET. Ah, quem fez as pirâmides foi ET. Ah, quem fez não sei o que? Foi os ETs. Ah, quem fez? Ah, foi os ETs. Tudo que tem de bom na Terra, quem fez foi os ETs. Segundo a history, né? O homem não presta para nada. Tudo que fez de bom foi os ETs. E aí, quando tiver um evento desse, fácil. Os extraterrestres, que sempre estão cuidando da humanidade para que ela evolua, estavam vendo que esta parcela da humanidade estava atrapalhando o progresso, então eles levaram embora, levaram para outro lugar. E agora a humanidade vai ser totalmente perfeita. Nós vamos unificar todas as nações. Quer saber? A ONU já está trabalhando pela unificação de todas as nações através da quebra, é sinal, através da quebra das soberanias dos países. É a mensagem da ONU hoje. Para você ter paz mundial, tem que destruir as soberanias das nações. Isso está sendo pregado. Sabe quando vai ser concretizado? Depois do arrebatamento, quando o anticristo tiver este poder. Alguém levantou a mão? Ô, Júlio, na sua interpretação, a fala da imagem, ela irá, seja pela programação robótica? Se for nessa linhagem, se for, não será muito aceitável, porque hoje tem robôs nos aeroportos que falam com você, carrega a sua mala. Eu acho, na minha visão, não seria muito aceitável, mas a Bíblia diz que o anticristo fará coisas grandes. Isso, grandes exatamente. Que muitos irão falar assim: não, esse é o verdadeiro Cristo, porque ele exatamente. faz milagre, ele opera milagre. Inclusive ele receberá uma ferida de morte e vai ressuscitar. Agora, se essa ressurreição dele fosse um evento isolado, que nem na época de João, acontece uma coisa em Roma, só vão saber disso que aconteceu em Roma, lá na Ilha Britânica, depois de 6 meses, se pegar um mensageiro e enviar ele com uma carta em cima de um cavalo. E hoje? Se o anticristo receber uma ferida de morte e ressuscitar, daqui a 2 minutos o mundo inteiro sabe. Essa é a questão. Então, a imagem que fala é só o veículo. A eficácia e os falsos milagres, como Paulo diz aqui, é da besta.
Só que para que ela faça esses falsos milagres e eles sejam difundidos por todo mundo, a imagem que fala. A imagem que fala na mão da pessoa. O anticristo, ó, o líder mundial da ONU, né, tal, deram um tiro, acertaram ele com um tiro na cabeça dele, que nem Kennedy. Acertaram ele com um tiro na cabeça, um atentado, tal. Está hospitalizado, está entre a vida e a morte, né? Morreu. E uma notícia, Jornal Nacional, chamada, alerta, tal. O líder mundial acaba de ressuscitar. Imagina o impacto disso. Nossa, ele é o Messias. E é isso aí. Eu acredito que as tecnologias vão viabilizar. Vão ajudar. Exatamente. Agora os milagres serão realizados pelo falso profeta, que será um líder de uma organização ecumênica. Robert Miller já foi um desses, tá certo? De uma organização ecumênica que reúne todas as pessoas numa religião única. Enquanto nós estivermos na Terra, nós somos uma pedra no sapato contra essa religião única. Muitas igrejas já não são mais. Muitas igrejas já estão comprando a ideia. Agora tem uns camaradas chatos ainda, loucos, tá certo? Impertinentes, que ainda pregam contra isso. Religião não é uma coisa nenhuma. Adoração só a Cristo, só a Deus. Fugir do pecado. A igreja verdadeira. Tem gente pregando isso aí. E quando tiver gente pregando isso, atrapalha. Mas quando for tirado do meio, os outros já estão ali se associando. Aí facilmente a bênção que sobe da terra falar: pessoal, reunião, feriado mundial, internacional, vamos todo mundo adorar, porque ele é o Messias, né? E aí, porque se você for ver, né, rapaz, a tecnologia e a cobra do farol virou cobra. Exatamente, ação miraculosa, exatamente. Não existia tecnologia, mesmo assim realizaram. Foi um grande sinal. Tem poder, ele realizará todo o seu poder nesta época aqui. O que acontece é que o milagre supera a mágica. Então a cobra que Moisés, por milagre, né, ela devora as outras. Mas as outras também tomaram vida, né? Agora, então ele tem um limite, mas ele consegue realizar sinais de mentira. E com todo engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. É isso aqui, ó, a apostasia mundial. Deus lhes enviará a operação do erro. Ou seja, ele vai nadar de braçada. Vai ser uma adesão mundial. Quem tentar, olha, presta atenção. Essa mensagem tem que ser pregada com muita seriedade. Quem ficar do arrebatamento está perdido. Está perdido. Porque a adesão vai ser mundial. Mundial. Você vai ter que sair da sua casa, tem que largar o seu carro, você vai ter que se embrenhar no meio do mato, viver escondido. E se você for capturado, você vai ser torturado até você se curvar e aceitar o sinal. E se você aceitar o sinal, você está condenado ao inferno. Se você não aceitar o sinal, você vai partir para a glória no mesmo esquema dos mártires. Os mártires em Roma, que tiveram que suportar até o fim para não negar a Cristo. E vai ser no mesmo esquema. Para você não negar a Cristo, você não aceitar o sinal, você vai ter que estar exposto a qualquer tipo de iniciativa, qualquer tipo de tortura. Aí você pode pensar, que tipo de tortura? Se aceitar, vai sofrer. Se não aceitar, vai sofrer. Vai ser o caminho de dor. Porque hoje o caminho é de graça. É de graça. Alguém sofreu por você. Olha essa mensagem. Alguém sofreu por você. Alguém padeceu por você. Alguém está imputando as obras dele em você. Deus olha dos céus. O cara pode ser o pior ladrão, o cara pode ser o pior criminoso, o pior estuprador, que é a raça mais detestável da face da terra. E ele entra aqui, e o Espírito de Deus fala com ele, ele começa a ter nojo de tudo aquilo que ele fez, ele se arrepende, ele cai, né, aqui chorando em prantos, se arrependido dos seus pecados, e ele quer que Jesus Cristo salve. Aí Jesus Cristo imputa sobre ele as suas obras. Deus olha do céu e não vê mais um estuprador maldito que queimado no quinto do inferno. Deus olha e vê o sangue do seu filho. O sangue de Cristo Jesus
nos purifica de todo. Se houver um pecado que o sangue de Cristo não purifique, então não tem eficácia. Tá certo? A única coisa que não é eficaz é se a pessoa ela peca contra o Espírito Santo de Deus, mas é quando a pessoa já está consciente do que é o Espírito Santo de Deus. Aí blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Mas se ele não tem nenhuma consciência disso, Deus leva em consideração os tempos da ignorância. Então ele vem, o sangue de Cristo cai sobre ele é purificado, é remido, tá certo? O sangue de Cristo faz a expiação dos seus pecados e Deus olha para o céu e vê o sangue do seu filho derramado sobre ele. Tá certo? Então o que acontece? Diante de uma possibilidade dessa, a gente tem que pregar isso com mais impacto, com mais ênfase. Diante de uma salvação dessa, a pessoa rejeitar, o que sobra? Se você rejeitar isso, então, meu amigo, uma vez que a trombeta tocar, e pode ser daqui a pouco, né? Uma vez que a trombeta tocar, se vire. Se vire com o anticristo. Se vire com a perseguição. Se vire com a tortura, né? Aí quer saber sobre tortura, o que é? Estuda sobre Doikod. Estuda sobre Hitler, as câmaras de gás. Estuda sobre Auschwitz, tá certo? Estuda sobre isso. Vê o que eles faziam com os judeus. Estuda sobre os métodos de tortura dos assírios. A empalação, por exemplo. Vai saber o que é tortura. Venezuela, o que eles estão fazendo lá. Todos os métodos de tortura estudados. E o anticristo vai ter tudo à sua disposição. Aí ele vai falar, ó, pode pegar, pode torturar, arranca a unha, arranca o olho dele a sangue frio, pega o filho dele, começa a arrancar os pedaços do filho dele na frente dele, para entregar aos outros, onde eles estão. A gente pegar todos eles, ou acende o sinal, ou vai morrer debaixo de tortura, debaixo de dor. Essa mensagem tem que ser pregada. Servem para fortalecer, e ainda bem que elas existem, porque elas servem para fortalecer aqueles que ficaram. Porque as duas testemunhas, elas vão afrontar o governo do anticristo diretamente, fazer milagres, fazer prodígios, tá certo? As pessoas que vão estar refugiadas, que vão estar fugindo da ação do governo do anticristo, vão falar, tem esses referenciais aí. Vai ter as duas testemunhas, vai ter os 144 mil que vão estar fazendo missão pela terra. Então, encontre um grupo que está escondido aqui, mantém fiel, fica fiel. Vocês têm que permanecer. Já estamos aí nos 3 anos, tem mais, né, meio ano, tem mais 3 anos e meio. Fica fiel, fica firme, aguenta até o fim. Mesmo que você morra debaixo de tortura, mas você vai para a glória, você vai para o céu, você vai adentrar a mesa do Cordeiro. Exatamente. Agora, se não tivesse esse apoio, esse suporte, porque, fala sério, pessoal, a lição, o negócio é texto. Veja só, fala sério. A igreja que ficar do arrebatamento vai ter autoridade para pregar? Não vai, querido. Não vai ter autoridade. A pessoa prega aí que a igreja vai entrar na tribulação e vai fazer a pessoa ficou do arrebatamento, rapaz. A pessoa ficou do arrebatamento porque ela não estava em comunhão. Só que o problema, ela ficou do arrebatamento sabendo da verdade. Sabendo da verdade. Né? Então ela sabe o que ela tinha que ter feito e não fez. Ela vai cair num estado de depressão. Exatamente. Ele vai querer se esconder num lugar e esperar 7 anos passarem. Então, quem vai fazer a obra durante a tribulação não vai ser a igreja que fica do arrebatamento. Vai ser, é por isso que tem os 144 mil. Cristo vai chamar os judeus fiéis e falar, agora é com vocês. Era para ter sido com vocês lá, Pentecostes. Era para os judeus terem aceitado em massa. E terem feito uma obra missionária e terem difundido o evangelho rapidamente. Agora vocês não aceitaram, mas vocês vão resgatar essa obra. É vocês agora. 144 mil escolhidos desde os judeus. Que vão ser cheios do Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo de Deus sobre eles. E eles vão sair por aí, fortalecendo a fé daqueles que ficarem. E as duas testemunhas afrontando diretamente o governo de Cristo. Fazendo um milagre na cara deles. Até que eles conseguirem matá-los e eles serão levados para o céu. Serão ressuscitados e serão arrebatados e vai seguir um terremoto que vai destruir tudo. Então, quer dizer, essa é a perspectiva. A perspectiva da escatologia. E para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus
por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Deus não elege indivíduo, Deus elege grupo. Eu vou falar disso terça-feira lá no Boa Vista. Eu não estou vendo essas terças aqui porque está tendo seminário Cremos lá, e para misericórdia de Deus eu estou à frente de seminário. Então terça-feira é minha vez lá. E aí tem mais 2 depois. Tem o irmão Isaías e o pastor Delício, tá certo? Então eu estou envolvido com isso aí. Eu vou falar sobre isso nessa terça agora. Quem puder me dar um apoio lá, eu agradeço. Deus não elege indivíduo, Deus elege grupo. E o grupo que Deus elegeu é a igreja, desde o começo, desde antes, certo? Pela sua presciência. Não por determinação arbitrária, mas por presciência. Porque ele sabe aqueles que creem e aqueles que não creem. Tá ok? Então, é assim que a igreja entende, é assim que a igreja se posiciona. Em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho, para o que? Pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Esse é o texto. Isso aqui é escatologia, certo? A lição é comentário, ok? Isso aqui é escatologia direto da fonte, de Paulo. O que a lição vai tratar? A introdução fala acerca do anticristo, que eu já falei para vocês. Quem é o anticristo? Que ele vai se opor a Deus, que ele é a concatenação de tudo aquilo que o diabo quer realizar através de um homem, ok? Da mesma forma que ele buscou ocasião e achou Judas Iscariotes contra Cristo, quando o Espírito for tirado, ele vai achar um homem que vai realizar toda a sua obra, chamado o homem do pecado, ok? O homem do pecado, a origem do homem do pecado, conforme colocado aqui, ele dá vários exemplos daqueles que se opuseram a Deus. Ele dá até uma lista pequena, ó, Hitler, Stalin, e a lista segue, né? Nero, Antíoco IV Epifanes, Nimrod, desde lá do começo da Torre de Babel, são anticristos que têm se levantado ao longo da história, ok? Até que venha o tempo em que o Espírito for tirado e se levante o anticristo, e vai agir na eficácia de Satanás. Títulos do homem do pecado, ele fala o título do anticristo, ele coloca aqui de uma forma bastante, explica, né? Anti, em oposição a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré. Só que veja, uma coisa curiosa, como que ele vai fazer oposição a Jesus de Nazaré? O diabo não faz oposição a Deus se declarando diabo. Não, eu sou Satanás, está aqui meus chifres, meu rabo e meu garfo. E eu sou vermelho. Então ele não faz a oposição a Deus dessa forma. Ele faz oposição a Deus dizendo, eu sou o verdadeiro Deus. Que é o que o gnosticismo pregou há muito tempo. Jeová é um falso Deus. É um Deus sanguinário. É um Deus maligno, que gosta de morte, de sangue. Eu sou o verdadeiro Deus. Ok? Um Deus etéreo. Um Deus que habita somente em regiões celestiais, um Deus elevado. Então o gnosticismo dizia, você tem que, através da gnose, do conhecimento esotérico, você vai ascendendo através de um processo meditativo até o verdadeiro Deus. E Jeová é um falso Deus, ok? Jeová ele chamava de demiurgo. Então essa é uma manifestação satânica. O diabo não vai se opor a Deus dizendo que ele é diabo. Ele vai se opor a Deus dizendo que ele é o verdadeiro. Eu sou o verdadeiro Deus e aquele Deus é falso. É isso que ele diz. Da mesma forma aqui. O anticristo não vai se opor a Cristo dizendo que ele é diabo. Ele vai se opor a Cristo dizendo que ele é o Cristo. E se você quiser saber, ele já está pregando essa mensagem através do chamado Lorde Maitreya, que o budismo diz. O budismo é uma religião tanto complexa, porque ela é essencialmente ela é ateia. Porque ela acredita em Deus, uma entidade chamada Deus. Ele acredita que o homem se deifica. Então o homem vai num processo, seguindo as 8 vias, processo meditativo, de negação, tá certo? Até que ele não é mais afligido por nenhuma necessidade, aí ele entra no nirvana. Aí ele se torna um ser superior, tá ok? Então o homem se deifica. Aí tem 2 linhas, tem o Theravada e o Mahayana. No Mahayana, você tem a figura dos Bodhisattvas, que são seres elevados que não foram ainda para as religiões, para o Nirvana, e ficam aqui para ajudar a humanidade. Dentro dos Bodhisattvas, você tem o chamado Maitreya. O Maitreya quem é? É o ser mais elevado que vai trazer a humanidade à perfeição. Então você tem a figura de um Cristo no Maitreya. Ou você tem a figura de Krishna,
por exemplo, do hinduísmo, e se destacou do hinduísmo, que é uma religião complexa, vasta e politeísta, panteísta na verdade, é panteísta, do hinduísmo se destacou chamado Krishna, movimento de Hare Krishna. E o Hare Krishna propõe essa chamada consciência de Krishna. Essa consciência de Krishna é o quê? Despertando as pessoas para a adoração ao Cristo. Mas que Cristo é esse? Não é o Jesus de Nazaré. É o Cristo, chamado Krishna na língua deles, o hindu, né? Que é a emanação de Brahman. E Brahman é um Deus impessoal. Deus é tudo e tudo é Deus. Tá certo? Deus se personifica em Krishna. E Krishna é o Cristo. E eles dizem, olha, com toda facilidade eles dizem, Jesus de Nazaré é uma das encarnações de Cristo. Eles não dizem que Jesus não seja o Cristo. Você percebeu a jogada? Uma jogada de mestre isso aí. Eles não dizem que Jesus Cristo não é Cristo. Eles dizem, ele é. Só que Jesus é Cristo, Maomé é Cristo, Zoroastro é Cristo, tá certo? Buda é Cristo, Hare Krishna é Cristo. São todas emanações de Brahman, um Deus impessoal, ok? Então essa é a jogada. Quando eles vêm com essas ideias, eles conseguem ganhar uma massa. Aí quando você bate o pé e diz que isso é loucura, isso é mentira, isso é engano satânico, eles dizem, você é um fundamentalista. Do mesmo jeito que eles chamam os fundamentalistas islâmicos que explodem bombas no corpo. Eles dizem, você é um fundamentalista. Ou seja, você quer impor a sua forma de pensar para todo mundo. Só que tem um problema. Não é a minha forma de pensar, é a revelação da palavra de Deus. Ou eu fico com a revelação da palavra de Deus, ou eu vou me inclinar para esses diversos tipos de conceitos aí. Tá certo? Títulos anticristo e oposição a Cristo. Como? Se dizendo que ele é Cristo. É assim que ele faz a oposição. A natureza do homem do pecado, que ele vai descrever aqui, que ele vem na força, na eficácia de Satanás. Então é um homem que vai dar todo lugar à operação maligna, satânica, dentro dele. Opor-se a Deus, missão do homem do pecado, opor-se a Deus. Opor-se a Deus. Agora você tem que tomar cuidado com esses conceitos. Opor-se a Deus. Opor-se a quem? Ao Deus verdadeiro. Como? Dizendo que você é Deus. E aí tem igrejas onde pessoas estão começando a dizer que elas são deuses. Se você quiser saber, o mormonismo diz que Deus era um homem. O mormonismo diz isso, Deus era um homem. E Deus evoluiu até tornar-se Deus. E hoje Deus, ele está no céu tendo relações sexuais com muitas mulheres, porque cada relação sexual dessa produz uma alma. E cada alma dessa espera numa fila até entrar num corpo. Você está rindo? É mormonismo. É mormonismo isso aí. Diz para mim se isso não é uma jogada de Satanás. Descaracterizar Deus da sua glória. Tirar Deus da sua característica peculiar, específica. Tá certo? O que eles estão inculcando na mente da pessoa com isso? Você pode ser Deus. Você, na verdade, vai ser Deus. Mas o que me deixa mais encucado é continuar usando o nome de Deus, falando que é Cristo, e Cristo está em silêncio. Não faz nada. Vai falar assim, não, ele está mentindo, eu que sou Cristo. Eu digo através de Cristo, diz através de mim. Ele está mentindo. Jesus de Nazaré é o Cristo. É assim que ele age. Ele falou quando ele esteve na terra. E ele deixou essa missão para nós. Agora o que acontece? Como ele falou lá na narrativa acerca de o rico e Lázaro. O rico, ele fez uma pergunta semelhante à sua. Manda Lázaro lá, pelo amor de Deus, né? Para falar para meus irmãos, para eles não virem para cá. Eu parto do ponto de vista que, na verdade, os irmãos dele deviam ser tão terríveis, que ele falou, o inferno já está ruim. Se vier meus irmãos para cá, aí, né? Então deixa eles ir para o céu. Deixa eu sozinho aqui. Aí, então, ele falou, olha, manda Lázaro. Aí o que Abraão respondeu? Tem Moisés e os profetas. Aquilo que está sendo dito é o suficiente. Se quiser aceitar, é por aqui. Se não quiser, tchau. Então as duas testemunhas. Quem vai crer nas testemunhas, se eles vão pregar sobre Cristo, eles vão falar assim, por que você também não foi arrebatado e você está aqui com a gente? As testemunhas é o seguinte, a pessoa que tiver a visão das testemunhas e ouvir a mensagem dela, vai saber que elas foram enviadas especificamente para isso.
Não é que elas estavam aqui e não foram arrebatadas, elas vieram para cá. Então, mas muitas pessoas não vão crer, porque elas estão na tribulação. Aí vai ser a confusão da pessoa porque ela quis, porque a explicação vai haver. As testemunhas vão pregar abertamente sobre isso, que elas vieram para isso, tá certo? Agora, se as pessoas entenderem de outra forma, aí a mensagem é pregada. A mensagem tem que ser pregada com clareza. Se a pessoa mesmo assim não entender, aí é um defeito dela. Ela não quis entender. Opor-se a Israel. Então, ó, a característica do anticristo. Opor-se a Deus, como? Dizendo que ele é Deus. Opor-se a Israel, quando? Quando não for adorado. Num primeiro momento, ele vai se associar a Israel, né? Vai beneficiar Israel. Depois vai se opor. Opor-se a Cristo, porque ele vai se colocar como Cristo, tá certo? Vai tentar ocupar o lugar de Cristo. Opor-se à igreja. A igreja, veja, opor-se à igreja. Ele se opõe à igreja verdadeira hoje, porque a igreja verdadeira está na terra, tá certo? Então ele se opõe à igreja hoje. A igreja vê anticristos se levantarem e tentarem trabalhar contra ela. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo de Deus for tirado, aquele que o detém, e ele tiver toda a eficácia da sua ação, ele vai se opor àqueles que ficarem da igreja, certo? Aqueles que não aceitaram o sinal. E a oposição vai ser cruel. A oposição vai ser extremamente cruel. Destruição do homem do pecado, ascensão de seu império. Vejamos agora a ascensão e auge da ruína do homem do pecado. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno. O cavaleiro, montado em um cavalo branco, foi-lhe dado um arco, uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Foi-lhe dado. Foi-lhe emprestado, vamos dizer assim. Exatamente. Então ele vai se mover nessa iniciativa. Sim? Ó, chamando dele. Ascensão de seu império. Logo após a igreja ser arrebatada. Vigoroso, hein? É isso aí. Tá com vontade, hein? Ele está um tempo esperando essa oportunidade. Ele falou, hoje é meu dia. Graças a Deus. A ascensão do seu império, quando a igreja for arrebatada. Tá certo? Então, um rei será tirado para que outro falso rei entre. O Espírito Santo de Deus será tirado do meio, para que o falso rei reine por tempo limitado. Ele vai reinar sobre a terra. Como diz em Apocalipse, ele vai se comportar como o Deus da terra. O Deus da terra. Só que com um tempo limitado, abreviado. Certo? Com um tempo abreviado. O auge de seu império, o homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas. Movimento, veja, movimento globalista, unificação econômica, globalismo, unificação política, tá certo? E união das religiões, iniciativa de unificação das religiões, né? Um ecumenismo. A ONU e o neopaganismo, na minha apostila aqui de uma palestra de escatologia que eu dei lá no João 23. A ONU e o neopaganismo. Desde a década de 50, a ONU, liderada pelo seu profeta Robert Miller, está num curso específico e premeditado para unir as religiões do mundo. No seu livro Neo Genesis, Shaping a Global Spirituality, Miller, me perdoe pelo inglês, viu? Desculpa aí, tá? Depois eu vou para o Canadá também, eu melhor lá. Miller não esconde sua agenda. Ele explica como seu antecedente católico o levou a, por fim, abraçar ao budismo, religião ateia do antigo secretário-geral da ONU, Wu Tang, que foi seu superior imediato na ONU. Por muitos anos, Miller diz que um governo mundial liderado pela ONU e uma religião global são a única esperança do homem. Nem vou ler o texto todo, que não dá tempo mais, que já acabou, quem está vendo. União universal, econômica, política e religiosa. Ruína do seu império é com a vinda gloriosa de Cristo, com a parousia, quando será destruído. E antes disso, julgamento dos selos, julgamento das trombetas e das taças. E o milênio? Milênio depois, quando Cristo destruir, instaurará o milênio, o reino de Cristo na terra. Mas destruir o quê? Destruir o governo do anticristo. Conclusão: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca.
Segundo Tessalonicenses 2:8. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não tem problema, isso é o que você faz. Isso ocorre.